Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Apolo Scherer Filho, sou advogado e sou professor da área de Direito Imobiliário. E a gente vai estar aqui no canal Direito Favorável, gostaria até de agradecer o convite do professor Marcelo Muniz, tá? E nós vamos falar hoje sobre a ação de despejo na lei de locação, a lei 8245 de 91. Pessoal, em relação a um primeiro ponto que eu gostaria de deixar em destaque, qual é o objeto principal da ação de despejo? Muitos estudantes, muitos advogados, corretores, pessoal de administradora de imóvel, acham que o objetivo principal da ação de despejo é, como o nome diz, o despejo do inquilino inadimplente. Porém, pessoal, a conclusão que chegamos, doutrinadores, jurisprudência, é no sentido de que o principal objeto da ação de despejo é a dissolução contratual, a dissolução do contrato de locação. Ou seja, o despejo, pessoal, nada mais, nada menos que a simples consequência da dissolução contratual. Outro ponto que eu gostaria de deixar em destaque aqui nesse bate-papo que eu estou tendo com vocês hoje, seria em relação ao prazo para se propor a ação de despejo. Qual é o prazo? Muitas pessoas, já escutei muitas pessoas falando que o prazo é de 15 dias, o prazo é de 30 dias. Porém, pessoal, a lei não fala sobre esse prazo. Ou seja, a partir do momento, no dia em que o inquilino era para ter pago o aluguel, no dia seguinte eu já posso ingressar com a ação de despejo, certo? Muitas pessoas têm essa dúvida, existe essa lenda, tá? Relacionado ao prazo, alguns falam 15 dias, 30 dias, já ouvi falar até de 3 meses, porém é só mesmo, pessoal, uma lenda, nada disso. A lei de locação não fala de nenhum desses prazos. Posso ingressar com a ação de despejo no dia seguinte, tá certo? E um outro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui é relacionado a: será, pessoal, somente pode ingressar com a ação de despejo somente para inadimplência de valores? Ou seja, só quando o inquilino está devendo o aluguel, quando está devendo o condomínio? Não. O artigo 59 elenca, certo? Hipóteses em que é cabível a ação de despejo. Por exemplo, quando se tem uma sublocação e acaba a locação principal, termina também a sublocação. É aquele negócio, acabou o principal, termina o acessório também. Então, cabe aí, caso o sublocatário não queira sair do imóvel, cabe a propositura da ação de despejo, certo? Então, existem outras hipóteses, não só a falta de pagamento, para se ingressar com a ação de despejo. Outro ponto que eu gostaria de deixar destacado aqui com vocês é relacionado aos aspectos processuais da ação de despejo, previsto no artigo 58. E a primeira observação que eu gosto de trazer é relacionado ao foro competente. Qual é o foro competente da ação de despejo? Muitas pessoas acham que é somente o foro da situação do imóvel. Porém, não é, pessoal. Um dos princípios, certo, que regulam a lei de locação, a lei 8245, é o princípio da autonomia das partes. Então, as partes podem eleger um foro contratual. Ou seja, vamos dizer que a situação do imóvel é aqui em Fortaleza e as partes podem eleger um foro, tá, em São Paulo. Isso não tem problema nenhum, tá certo? Então vamos tirar também dessa lenda que é somente o local da situação do imóvel, podendo dessa maneira, pessoal, as partes elegerem um foro, tá certo? Isso aí mostra que não se trata de uma competência absoluta, trata-se de uma competência relativa. Outro ponto que eu gostaria de trazer nesse sentido dos aspectos processuais da ação de despejo, pessoal, é relacionada com a
valor da causa. O valor da causa na ação de despejo, de acordo com o artigo 58 da Lei de Locação, é referente a 12 aluguéis. 12 aluguéis. O que é que isso quer dizer na prática? Ora, se a pessoa está devendo, vamos colocar um exemplo, nosso caso prático aqui, está devendo 2 meses de aluguel e vamos colocar o nosso aluguel a R$1.000, para o exemplo ficar mais prático e mais didático, tá? Então o valor da causa, sendo o valor do aluguel R$1.000, esse valor da causa vai ser R$12.000. Então, muitas pessoas erram até mesmo nas ações, na propositura da ação, com o valor da causa. Porque imaginam pelo seguinte, está devendo 2 meses de aluguel, então vou colocar R$2.000. Esse valor é o do nosso caso, tá? Então, pessoal, tem que ter essa observação com vocês. O valor da causa numa ação de despejo trata-se de 12 aluguéis, tá certo? Outro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é da introdução de uma reforma que a Lei 12.112 de 2009 trouxe na Lei de Locação. Se refere, pessoal, a liminar na ação de despejo. A liminar na ação de despejo, principalmente, é o que eu quero deixar em destaque aqui, relativo ao inciso 9, quando é falta de pagamento. Pessoal, só pode utilizar essa liminar, você só pode pedir essa liminar na ação de despejo quando o seu contrato, quando o contrato de locação não tiver nenhuma garantia, tá certo? Existe expressamente isso no artigo 59, parágrafo 1º. Só é cabível a liminar na ação de despejo quando o contrato de locação não tiver nenhuma garantia. Aquelas garantias previstas no artigo 37 da Lei de Locação, tá? Então muitas pessoas acham que é somente quando há a inadimplência do inquilino que já pode entrar com a liminar. Porém, só pode entrar com a liminar quando o contrato não tiver nenhuma garantia prevista em lei, tá certo? Gostaria imensamente de agradecer, esse é o nosso bate-papo, tá? E eu gostaria que vocês perguntasse se tivesse alguma dúvida e trouxesse para a gente novos temas. Olha, Apolo, nós gostaríamos de ver em relação ao direito imobiliário sobre algum tema que vocês teriam interesse. Isso vai favorecer para a gente e só vai crescer mais ainda o canal Direito Favorável. Um grande abraço e bons estudos.